Boa noite, gente. Olha eu aqui de novo, né? Rodrigo, bota a minha aula aí, Rodrigo. Tá me boicotando? Tudo bem? Tô vendo uma galera de sábado aqui. O pessoal foge de mim no sábado, aí vem para sexta, chega aqui e me encontra. Isso é karma, viu? É. Acharam, não vou no sábado, não. Estou cansada de ver a Alessandra, cansada da cara dela. Vou na sexta para ver pessoas diferentes. Chegou aqui, encontrou quem? A Alessandra. Né, não? Pois é. Vamos hoje, metade do caminho, hein? Aula 10. Hoje nós estamos literalmente na metade do nosso ciclo 1. Né? São 20 aulas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mediunidade. Eu não sei se Marie já falou com vocês sobre a mediúnica. Já falou, seu Livaldo? Então, vocês vão ter a mediúnica experimental, né? Então, essa aula, a próxima aula, que é médiums, a outra, que é obsessão, e a outra, que é desobsessão, são aulas importantíssimas para que aconteça a mediúnica de vocês, experimental, né? Então, eu espero que vocês não saiam com dúvidas. Se tiverem, as tirem, né? Óbvio que a aula mediunidade e a aula médiums, elas acabam se comunicando, né? Algumas perguntas que vocês vão me fazer aqui hoje, eu vou dizer para vocês, olha, é da próxima aula, né? Porque não tem como, vocês não sabem qual é a ementa de uma aula e qual é a ementa de outra aula, e elas acabam se misturando, né? Mas a gente faz exatamente 2 aulas, basicamente com o tema mediunidade, para que não reste dúvida, certo? E também para que a gente desmistifique um monte de coisas, né? Para que a gente chegue lá. Eu sei que tem muitos de vocês que já tem contato com a mediunidade, já trabalhou em alguma casa espírita ou em outras religiões que também trabalham a mediunidade, mas tem muita gente aqui que está cru, né? Que nunca teve contato nenhum com a mediunidade. Então, gera uma expectativa muito grande para a nossa mediúnica, né? Receio, medo, novidade, né? Ansiedade, o que será que vai acontecer, né? Então, essa aula é muito importante para a gente ir desmistificando e acalmando aí os coraçõezinhos que estão aflitos com a primeira mediúnica. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar, como sempre, com os objetivos da aula. O geralzão, né? É a percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos, pessoas. Então, já no primeiro slide, objetivo, já botei ali espíritos, pessoas. Porque somos isso. Espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Né? A gente já começar a tirar esse peso que vem com o nome espírito. Né? Porque quando a gente pensa espírito, já está atrelado aí ao medo, ao fantasma, a aparições, né? Eu não sei quem foi que fez a aula espíritos aqui para você, mas com certeza o facilitador deve ter perguntado, quem tem medo de espírito? Né? Porque isso é normal. Né? Às vezes as pessoas trabalham dentro da mediúnica e têm medo de espírito, acredite ou não. Acha difícil? Não ache, não. Né? Eu tinha pessoas aqui dentro da mediúnica que dizia que não levantava à noite sozinho, chamava o marido porque tinha medo e trabalhava em mediúnica. Né? Então, é um peso muito forte a palavra espírito. Mas a gente tem que começar a mudar isso na nossa mente, na nossa cabecinha, e pensar que pessoas são espíritos, nós somos espíritos. A diferença entre nós e os outros é o corpo. Uns estão encarnados e outros desencarnados. Né? Essa semana eu ouvi a Adenauer falando num videozinho que ele postou aí no blog, do Instituto do Espírito, dizendo assim, para a gente mudar a conotação, porque toda vez que a gente pensa em espírito, a gente pensa morte. A gente pensa logo espírito desencarnado. Desencarnado por quê? Porque morreu. Né? Para a gente pensar em espírito como vida.
mudar essa palavra, né? Porque espírito é vida, somos todos espíritos. Não existe a morte para o espírito, né? A morte só existe para o corpo físico. Espírito não é, essa palavra não está atrelada ao espírito. Espírito é vida, não é morte, né? Então, se a gente começa a já raciocinar a partir daí, já melhora bastante, certo? Então, vamos lá. E os outros objetivos? O que a gente vai falar aqui nessa aula? Explicar o conceito de mediunidade, a sua finalidade, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade, explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e mostrar os diversos tipos de mediunidade e as suas classificações, certo? Isso é o que a gente vai falar nessa aula. E aí eu começo perguntando a vocês, o que é mediunidade? E eu quero ouvir. Vamos lá, vamos circular o microfone aí, seu Livaldo. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem um conceito de mediunidade. Não se preocupem, tá certo, tá errado. Eu quero ouvir um pouquinho de uma palavra de outro, uma frase de outro, porque eu sei que todo mundo imagina o que seja mediunidade. E aí, quem vai ser o primeiro corajoso? Pronto, tá vendo? Sempre tem um primeiro corajoso. Até porque eu já dei um spoiler, viu, gente? No primeiro slide estava escrito ali. Fala aí, o que é? Não cheguei no primeiro slide. Boa noite. Então, pronto, essa nem pegou o spoiler. Boa noite, Bruna. Prazer. Eu imagino que seja como se fosse uma conexão, uma forma de você ligar esses dois mundos, né? Do mundo dos encarnados e desencarnados. É uma sensibilidade, acredito que seja mais ou menos por aí. Isso. Quem mais? Cri, 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 cri. Sandra coçou a cabeça, mas eu acho que ela queria falar. Pronto, viu? Ela fez assim, eu achei que ela ia levantar a mão, ela foi e coçou a cabeça. Na verdade, eu acho que a mediunidade é meio que uma possibilidade de haver a comunicação, não só entre espíritos encarnados com os espíritos, ao contrário, né? Dos espíritos desencarnados com o espírito encarnado, isso aí já é da minha cabeça, tá? A gente tem essa capacidade de se comunicar espírito encarnado com espírito encarnado. Isso aí é uma teoria minha. Certo. Quem mais? A gente vai falar da sua teoria. Quem mais? Ninguém mais, gente. Quando chegar os 30 minutos finais de aula, todo mundo vai querer esse microfone. Eu não vou deixar o seu Livaldo levar. Boa noite. Diga, boa noite. O que é mediunidade? Para mim, é a faculdade que nós temos de nos comunicar com os espíritos. Pronto. Mais alguém? Não, né? Eu vou ficar brigando com vocês, não. Vou brigar no final. Quando vocês pedirem o microfone, eu vou dizer, não leva. Vou fazer pirraça. Mediunidade é um pouquinho de tudo isso que vocês falaram. Só uma correção aqui para a Sandra, né? Mediunidade é uma faculdade. Vamos ver o que a Adenauer fala aqui. Dois conceitos, né? Mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Só esse slide, a gente ficava 1 hora falando dele, né? Como diz o senhor, meu marido, eu precisava de 2 horas para falar desse slide, né? Mas vamos tentar sintetizar o que está dito aí. Mas cai no que você disse também, né? Porque Sandra disse assim, Sandra, né? Penso que também pode ser a comunicação entre encarnados. Não, Sandra, não pode, tá bom? A comunicação entre encarnados não se chama mediunidade, se chama telepatia. Certo? Por quê? Olha o que está escrito ali. É uma faculdade relacional interdimensional. O que isso quer dizer? Espíritos que estão em dimensões diferentes. Certo? Então, um precisa estar numa dimensão e o outro numa outra dimensão. Espíritos desencarnados entre si podem ter mediunidade? Pode, desde que eles estejam em dimensões diferentes.
Então, um espírito está aqui numa dimensão mais rasa, vamos dizer assim, simplificando. Outro espírito que esteja em outra dimensão mais elevada, eles podem, sim, manter essa comunicação, essa conexão, né? Então, mediunidade é, sim, comunicação, que é o termo mais usado e o mais comum aos nossos ouvidos, né? A gente ouvir, como Selma falou, né? A comunicação entre espíritos. Como é seu nome? Bruna falou, é uma conexão entre espíritos, né? Sandra também falou, eu só fiz a correçãozinha aí dos encarnados, mas é tudo isso que vocês falaram. Mas vai para além disso, né? Adenauer diz ali que é uma faculdade relacional. Então, para a gente começar já dando uma atualizada, né, nos nossos conceitos, porque a gente tem na cabeça exatamente isso. O que é mediunidade? Se comunicar com espíritos. Quando a gente fala em mediunidade, e eu pergunto, se eu falar para vocês aqui agora assim, pense num médium, o melhor médium, ou o mais famoso, o mais popular, né, o que tinha a mediunidade mais ostensiva, quem que vocês vão pensar? Chico Xavier, eu também, né? E aí, por causa de Chico, que era um médium elevado à milésima potência, né, em questão de ostensividade, a gente tem esse conceito arrigado aí na nossa mente, o que é mediunidade. Né? A gente pensa logo em Chico ali, psicografando, com a cabecinha baixa, né? Mas mediunidade vai para além disso. Né? Eu falava com... Como é mesmo seu nome? Sim. Everton, isso, esqueci. Eu ia falar Erivaldo, aí falei, não, vou falar besteira, não. Eu estava falando com Everton exatamente isso, né, quando eu cheguei. Que houve um tempo, né, lá no início do Espiritismo, e a gente já viu isso lá na primeira aula no que é o Espiritismo, que se precisava de muitas provas, e até hoje se precisa disso. Né? Muita gente não acredita em mediunidade, precisa daquela prova. Né? Recebe uma carta, que era o assunto que a gente estava falando, né? Recebe uma carta de um ente querido, como o Chico fazia, e como muitos médiuns ainda fazem, que é uma prova ali, alguma coisa que só eu sabia, eu e o fulano, ou a fulana. Né? Então, as pessoas precisam, igual São Tomé, de ver para crer. Né? Então, a gente entende essa mediunidade como isso, né? Como essa comunicação ostensiva. É o fulano que vê, o fulano que escreve, o fulano que isso, que aquilo, né? Que te dá provas disso. Mas a mediunidade é muito mais simples e muito mais natural do que isso. Isso a gente está falando de mediunidade ostensiva, de mediunidade de médiuns de Chico, né? Nessa escala aí, certo? A mediunidade é uma faculdade relacional. Então, o que Adenauer está dizendo quando ele escreve isso? A mediunidade é uma conexão, que foi a palavra que Bruna trouxe, entre pessoas. Elas desencarnaram, mas elas continuam com a possibilidade dessa comunicação. A gente continua se relacionando. Ah, Alessandra, mas eu não vejo, não ouço, nunca me comuniquei com o espírito. Será? Quem aqui se considera médium? Levanta aí a mão para eu ver. Menos da metade da turma, né? E se eu disser que todos nós somos médiuns? Vocês acreditam? Hã? Já escutaram, né? Mas não foi eu, nem foi o facilitador anterior que está dizendo isso. Foi Kardec, né? Tem um slide aí para frente que a gente vai ver que Kardec fala isso. Ele fala assim, ó, quem são os médiuns? Qualquer pessoa, né, que mantém essa comunicação, essa conexão, né, com um ou com mais espíritos em qualquer grau, em variáveis graus. Então, a gente leva para ostensividade. Então, se eu não sou uma médium ostensiva, eu me considero não médium, né? Como a maioria aqui não levantou a mão. Só que a mediunidade é sutil, ela é relacional. Né? A gente se relaciona o tempo todo e nem percebe.
Não é porque você não está ali psicografando igual Chico Xavier, não é porque você não tem a sua vidência, né, ou a clarividência aberta, ostensiva, que você não é médium. A mediunidade é uma faculdade para que aconteça essa conexão, para que as pessoas desencarnadas também sejam inseridas. O meu primeiro slide lá, onde estava o título da aula, não sei se vocês perceberam, mas eram várias pessoas juntas, né? Aquele slide eu trago justamente para isso, para que a gente entenda que a nossa sociedade hoje é uma sociedade mista. O que é uma sociedade mista? É uma sociedade composta por pessoas encarnadas e por pessoas desencarnadas. Diga, Bruna. É considerado essa mediunidade no sono? Seria de forma inconsciente ou não? Como é que procede? No sono? Sim, pode ser, né? Quando você está em desdobramento, quando você tem um encontro espiritual, né? Ela pode acontecer, sim, né? Como que o desdobramento pode ser considerado mediúnico? Quando os espíritos estão em níveis existenciais diferentes. Entendeu isso? Então, mais ou menos. Então, eu vou explicar. Eu estou encarnada, né? Eu estou aqui no meu plano material. Mas, em desdobramento, eu posso encontrar um espírito que está desencarnado, né? Então, se essa relação, essa conexão, essa comunicação, esse encontro acontece, ele é considerado mediúnico. Se eu estou em desdobramento, mas eu encontro um outro espírito encarnado que também está em desdobramento, não é mediúnico. É simplesmente um desdobramento. Entendeu? Essa é a diferença. Então, ó, e aí ele diz, ao contato consciente ou inconsciente. Diga. Boa noite a todos. Everton. Alessandra, você fala a respeito da faculdade relacional interdimensional. Sim. Eu gosto, e você falou que é preciso que, no caso, entre espíritos, Sim. é necessário que um esteja em um determinado nível, o outro esteja mais acima. Não? Para poder que haja essa comunicação. Não então, precisa... Assim, a minha pergunta seria, no caso, para aqueles espíritos que estão desencarnados, e eu estou falando no sentido de estar desencarnado. Sim. Os espíritos estando desencarnados, se há também a comunicação entre eles em um mesmo nível. É isso que eu gostaria de saber. Não. Né? E foi até bom a sua pergunta, que é para poder ficar bem claro, se foi entendido isso, né? Não é uma questão de mais acima ou mais abaixo, é uma questão de níveis existenciais diferentes, dimensões diferentes, né? Por exemplo, vamos para o exemplo que todo mundo vai entender o que eu estou falando. Quem leu ou quem viu o filme Nosso Lar, né? O momento que a mãe de André Luiz quer acessar ele, mas não pode, porque eles estão em níveis existenciais diferentes, em dimensões diferentes, né? Então, e esse encontro, essa comunicação, essa conexão, caso tivesse tido essa permissão, seria mediúnico, né? Ok? Mas não significa que eu só posso me comunicar com quem esteja acima do meu nível. Não é isso. Pode ser abaixo também. Ok? Então, Adenauer continua lá dizendo, ó, consciente ou inconsciente. O que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? Que pode ser... Alguém chamou aqui? Não, né? Não é percebido ou não. É eu saber o que eu estou fazendo ou não. Ou seja, se eu estou trabalhando institucionalmente dentro de uma mediúnica, numa casa espírita, eu estou ali naquele momento consciente de que eu estou realizando um trabalho mediúnico. Mas se eu tenho uma comunicação mediúnica em casa, no trabalho, no meu lazer, em qualquer outro lugar, eu não considero isso uma mediunidade, mas eu posso estar me relacionando mediunicamente com outro espírito. Então, é inconscientemente, né? Percebe a diferença? Vamos lá, gente. A mediunidade, eu falei, né, que a gente só entende a mediunidade como ostensiva.
Mas a mediunidade, na grande maioria, para todos nós, ela é sutil. Ela vem através das inspirações. Certo? Ela não vem através da ostensividade. Ela vem através das inspirações. Já te dou a palavra, tá bom? Só para não perder o raciocínio aqui. Então, aquela pessoa, por exemplo, deixa eu ver aqui, dá um exemplo. Você está com uma pessoa com um problema, né? Um amigo, uma irmã, um marido, um filho, e você deu aquele conselho maravilhoso, né? Pode ser até por uma ligação, pode ser até por um WhatsApp, um áudio, uma mensagem escrita, né? E depois, assim, passa aquele tempo, aquela pessoa vem e diz assim, poxa, Alessandra, naquele momento foi primordial, foi crucial o que você me disse, né? Mudou o que eu ia fazer, o que eu pensei, a atitude que eu tomei, o meu comportamento. Nossa, você trouxe tantas palavras assim que eu não estava enxergando sob aquela ótica. Isso, gente, pode ser mediunidade. Certo? E muitas das vezes a gente nem sabe o que foi que falou. A gente sabe que, eu dei um conselho, mas, poxa, foi tão importante assim, né? Eu não considero que foi tão importante, mas foi. O que isso acontece? Às vezes, Elane está passando por um momento tão conturbado da vida dela, e todos nós temos amigos espirituais, vocês sabem disso, né? Já entenderam isso na aula 10, né? Que todos nós temos pessoas, espíritos, né? Assim como a gente tem amigos encarnados, a gente tem amigos desencarnados. Pessoas que nos querem bem, pessoas que querem o nosso bem, que querem que a gente esteja sempre bem, né? Então, às vezes, vamos dizer, vou pegar a Elane aqui como exemplo. Ela estava num momento tão conturbado da vida dela, né? Tão perturbada energeticamente, espiritualmente, né? Mentalmente, psicologicamente, que esses espíritos, que são os amigos dela, não conseguem acessar ela. Porque a nossa sintonia é a chave, eu digo que é a senha, né? O Wi-Fi que conecta as pessoas, né? Então, tem muitos momentos que os espíritos amigos nossos não conseguem chegar na gente, porque a gente não dá esse acesso. A gente está com a energia tão ruim, né, tão baixa, tão desequilibrada, que, por mais que eles queiram, eles não conseguem acessar a gente. A gente precisa dar uma elevadinha, né, dar uma equilibradinha na mente para que eles tenham esse acesso. O que eles fazem? Né? Sandra é amiga de Elane, né? E ela é médium, porque todos nós somos. Eu já contei isso aqui para vocês agora. A metade não acreditou em mim, eu sei. Mas até o final do curso vocês vão acreditar em mim. Vão acreditar em mim, sim. Esse espírito vai lá, ó, acessa a Sandra, né? Inspira a Sandra. E quando Sandra for conversar com Elane, aquela conversa que depois ela vai dizer para a Sandra assim, nossa, aquela conversa foi sensacional, aquela conversa mudou tudo. Às vezes as pessoas dizem assim, você estava inspirada naquele dia, né? Isso, gente, é mediunidade. É conexão, é comunicação entre os espíritos. Ah, mas eu não me considero médium, né? Porque a gente tem na nossa cabecinha que mediunidade é aquilo que a gente pensa sabe quando pensa em Chico, quando pensa em Divaldo Franco, quando pensa em Medrado, né? Mas mediunidade acontece para todo mundo e a todo momento. 24 horas por dia. O que dá acesso à mediunidade? A nossa mente. E a nossa mente é um canal aberto com o universo. A nossa mente é uma grande antena, não se usa mais, né? Eu vou denunciar a idade, né? Parabólica, né? Acho que não existe mais parabólica, né? Mas, quando eu era um pouquinho mais jovem, tinha antena imensa que captava todos os sinais, né? É a nossa mente. A nossa mente está aberta para o universo. Porém, só acessam essa antena quando a gente dá, né, o sinal certo para que isso aconteça.
Ok? Diga, Selma. Então, sobre mediunidade inconsciente, o sonambulismo pode ser caracterizado dessa forma? Não. Sonambulismo é o meu espírito comigo mesmo, né? É o meu espírito, Alessandra, se eu sou sonâmbula, eu saio, né, em momento do sono, não, em desdobramento, não. Eu estou dormindo. O sonambulismo é quando o espírito, né, o corpo leva o espírito para dar o passeio, né, fazer as coisas cotidianas do dia a dia, sair, enfim. Isso a gente falou aqui na aula de libertação do espírito, né? Falamos bastante aqui sobre sonambulismo. Não tem nada de mediúnico. Mediúnico só acontece quando tem relação, conexão de dois ou mais espíritos envolvidos. O sonambulismo sou eu comigo mesmo, né? O meu espírito que sai, né? Que levanta-se. É a única modalidade de libertação do espírito onde leva-se o corpo junto, né? Todas as outras modalidades que vocês viram aqui na aula de libertação do espírito, o corpo fica em repouso e quem sai para passear é o espírito, certo? No sonambulismo é a única modalidade que o corpo vai junto, né? Então o espírito leva o corpo junto, mas não tem nada de mediúnico, ok? E, por fim, Adenauer diz ali, ó, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, o que isso também quer dizer? A mediunidade acontece de perispírito para perispírito. Então, um espírito desencarnado tem um perispírito. Um espírito encarnado também tem um perispírito, né? Então, é através dos dois perispíritos que essa mediunidade acontece, né? Vocês devem lembrar também da aula 3, né, que foi espíritos, que provavelmente o facilitador deve ter mostrado para vocês todas as potencialidades do perispírito, né? E uma delas é a expansibilidade. Então, quando um perispírito se expande e o outro perispírito também se expande, acontece essa conexão e se dá o processo mediúnico. Ok? O que isso quer dizer? Eu não preciso do corpo físico para que a mediunidade aconteça. Eu preciso do corpo físico para transmitir essa comunicação, se eu quiser. Certo? O que isso quer dizer, Alessandra? Quer dizer que a comunicação acontece. Eu posso estar aqui agora, né, e ter um outro espírito aqui desencarnado que ele transmita uma comunicação. Eu posso escolher falar para vocês isso ou não. Mas a comunicação aconteceu, que foi entre eu e ele. Então, essa comunicação que aconteceu entre a Alessandra e o outro espírito, isso é a mediunidade. Quando a gente transmite essa mediunidade, essa comunicação, essa conexão, através da escrita, através da fala, que é a psicofonia, da escrita, que é a psicografia, né? Através da psicopictografia, que é a pintura de quadros, né? A gente vai ver todas as modalidades que existem de mediunidade. Aí eu preciso do meu corpo físico para transmitir isso para uma terceira pessoa. Entenderam isso, gente? Né? E aí, por exemplo, quem tem vidência, clarevidência, não enxerga com esses olhos. Quem tem medo de ver espírito e tem essa mediunidade aguçada, se fechar os olhos, vê mais forte. Então, aquelas pessoas que viu o espírito e fechou o olho com medo, esqueça, porque vai continuar vendo, né? Porque não é com o corpo físico, não é com esses olhos. É o perispírito que tem toda essa percepção. Chegue aqui um microfone para a Cíntia aqui, ó, Thelma. Aqui, a Aline está mais perto. Diga. Me
aconteceu uma coisa interessante no dia do meu trabalho. Diga. Eu não falei para ninguém, sabe? Porque Tá falando para vocês todos agora. todos agora, porque eu queria tirar essa dúvida. Diga. Eu nunca vi nada. Mas no alojamento eu vi. E eu acendi a luz. Não vi mais nada. Eu vi nitidamente, assim, só o perfil, não dava para ver traço nenhum, mas eu via que era um homem, era um perfil de homem mais nítido. Acendi a luz e não vi mais nada. E não puxei conversa, não falei nada. A pessoa que estava de plantão também me disse que eu mencionei que aquele quarto era um pouquinho abafado, mas que se abrisse a porta, o ar-condicionado entrava entre o armário. Ela disse, o fato é que ninguém quer dormir lá, porque lá já foi visto por fulano e fulana, uma pessoa sentada naquela cadeira. Para não criar polêmica, eu também não falei nada. Mas eu falei assim, às vezes até eu falando, eu posso interferir nisso que aconteceu. Eu nunca passei por isso. Esses fatos, por exemplo, né? Um espírito que está ali no mesmo local, porque se várias pessoas já tiveram essa percepção, né, é porque ele está ali por algum motivo. Ninguém nunca perguntou o que ele está fazendo ali, mas ele deve ter um motivo para ele estar ali, está preso ali por algum motivo, né? E aí, Cíntia nunca tinha percebido a mediunidade dela, né? Mas provavelmente duas hipóteses: ou ela tem essa mediunidade e ela nunca desenvolveu, né? A dupla vista, a vidência, ou, né, ela estava suscetível naquele momento, né, energeticamente, a afinidade com aquele espírito, e percebeu isso. Né? Agora, a questão dela ter acendido a luz e não ter visto mais nada, também não significa que é porque acendeu a luz. Isso também vem de um pensamento daquele que eu falei lá no início da aula, que a gente traz do espírito do medo, né, atrelado ao medo, porque a gente lembra logo de quê? No escuro aparece espírito. A gente acha que de dia não aparece espírito, que a gente não vê espírito, a gente só vê espírito à noite, né? A gente só vê espírito no escuro, porque a gente só vê filme de terror. Acontece como, gente? Que, aliás, filme de terror é uma coisa, né, absurda, né? A pessoa está ali com medo, geralmente um dia chuvoso, né, cheio de trovão, sem luz, naquela casa desgramada. Qualquer um de nós ia correr para o outro lado, né? Mas filme de terror, o mocinho e a mocinha vai no caminho do, né? Vai lá morrendo de medo no escuro, né? Então a gente vê isso desde sempre, né? E aí o nosso reflexo, instinto, é acender a luz. Não é a luz que espantou o espírito, foi ela que desconectou naquele momento, né? Pelo medo, pelo susto, pelo desconhecido, ela desconectou do espírito, não foi a luz, né? Fechar a porta também não adianta, viu, gente? Aquele povo que corre para dentro e bate a porta, não adianta. Espírito atravessa a parede, atravessa a porta. Hoje, olha, esse povo que tem espírito hoje, ninguém vai dormir em casa. Vai ficar todo mundo de luz acesa, dorme comigo, agarra comigo, né? Mas, brincadeiras à parte, é isso, né? A gente não precisa do nosso corpo físico para que a mediunidade aconteça. A gente só precisa do nosso corpo físico para que a gente transmita isso, se a gente quiser, né? Quem nunca teve nenhum contato aqui com a mediunidade e vai passar aqui pelos campos de estágio da casa, né? Que nós temos a mediúnica de desenvolvimento mediúnico, a mediúnica de desobsessão presencial, desobsessão à distância, a mediúnica de cura, né? Qual mais, gente? O passe. Me lembra aí. A mediúnica de desobsessão à distância, né? Esses são os campos 1, campos 2, campos 3, campos 4 e campos 5. Vocês vão passar por todos eles se seguirem aí na ULE até o ciclo 10, né? Então, quando vocês estiverem lá na mediúnica de desenvolvimento, vocês vão ver uma frase clássica, que é clássico, não tem uma turma que passe que não tem essa frase, né? Que terminou a mediúnica, aí os coordenadores, os monitores vão conversar, e aí, como foi?
Deixa eu pegar outro Cristo aqui, Anderson. E aí, Anderson, como foi? Você teve alguma percepção? Aí Anderson vai dizer assim, eu tive, mas eu não sabia se era meu ou se não era meu, aí não falei. O é meu, não é meu, é clássico, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer uma comunicação cheia de verbos bonitos, né? Cheia de palavras, cheia de Divaldo Franco, né? Aquelas palavras bonitas, né? Uma mensagem edificante, maravilhosa, que quando terminar a mediúnica, os meus coleguinhas digam assim, nossa, que mensagem maravilhosa, né? Mas se for um espírito matuto, né? Roceirinho, porque desencarnado é de todos os níveis, né? Que estiver ali precisando falar uma coisa, né? E aí você teve aquela intuição, aquele pensamento, aquela coisa assim, vai dizer, eu não vou abrir a boca para falar um negócio desse, nem aqui, nem na China, né? Isso é coisa da minha cabeça, né? É meu, não é meu, né? Então, o é meu, não é meu, é o que certifica isso aí, que a mediunidade acontece. Você transmite se quiser. Você só precisa do seu aparelho fonativo, do seu corpo físico, para transmiti-la. Mas ela aconteceu. Você que não deixou o pobre do espírito falar através de você. Diga. Você está rindo porque já aconteceu isso com você. Boa noite. Ainda não vou entrar nesse assunto, não, mas em relação ao que você falou da escolha, a gente escolhe transmitir ou não. Já aconteceu de eu ver a pessoa não querer. Não, mas assim, era uma mediunidade, não sei se chama de incorporação. É? Incorporação? Que a pessoa falava. Psicofonia. Psicofonia. E ela não queria, no momento, ela pediu para eu fazer uma oração, porque ela sabia, né, que ia acontecer. E aí eu fiz a oração. E essa questão da escolha, sempre vai ter escolha, porque, pelo que eu entendi, no momento ela não queria, mas aconteceu. A escolha de transmitir. Isso. Sempre vai ter essa escolha, né? Tem aí mais uma coisa mística, né? Que as pessoas, isso também vem aí de coisas que a gente tem que ir começando a desembaraçar na nossa mente. Aquelas pessoas que dizem assim, não, mas o espírito me pegou. Quando eu vi, já aconteceu, né? Pode acontecer, gente? Pode, porque a gente não sabe com o que está lidando, né? Eu fiquei parada aqui no slide 1, mas quando eu for passando os outros que eu já tiver falado, eu vou pular, viu, gente? Senão o Marie me pega no final, né? Mas isso também é uma coisa que a gente aprendeu, né? Que o espírito desencarnado tem domínio sobre nós. Não tem. Nós somos senhores da nossa mente e do nosso corpo, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu falei aqui para vocês há minutos atrás que todos nós somos médiuns. Somos, né? Mas nós não somos obrigados a trabalhar essa mediunidade. Onde fica o nosso livre-arbítrio, então? Né? Tem um outro slide aí que eu vou falar para vocês, mas já estou adiantando. Se todos nós somos médiuns, vamos pensar juntos. Se todos nós somos médiuns, nós somos humano, somos médiuns, certo? E se eu for evangélico? É médium. E se eu for católico? E se eu for ateu, agnóstico? Eu não sou médium do mesmo jeito? Aí, se eu sou católico e tenho uma mediunidade ostensiva, eu vou ter que me tornar espírita por causa disso? Não. O que eu preciso saber? Lidar com isso, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Buscando esclarecer, trocar ideias, conhecimento, esclarecimento. Eu tenho uma mediunidade ostensiva, mas eu não quero trabalhar institucionalmente, eu não quero trabalhar dentro de uma casa espírita. Eu até frequento o centro espírita, mas eu não quero trabalhar. É uma opção minha, né? Isso se chama livre-arbítrio. Mas eu preciso entender o que fazer com essa mediunidade. Porque, senão, se eu não aprender o que fazer com ela, eu posso ter problemas, né? Aí vem essa pessoa que o espírito me pegou, eu não sabia o que fazer, né?
me constrangeu em tal ou em aquela situação. Porque a mediunidade acontece no trabalho, no lazer, numa festa, num hospital, num lugar mais, vamos dizer assim, inapropriados que não seja dentro de uma casa espírita ou de uma instituição religiosa. A mediunidade acontece. Então, a gente precisa aprender a lidar com ela. Certo? Então, vamos aí andar os slides para ver o que eu ainda não falei, né? Porque eu já falei tanto aqui. Um outro conceito que Adenauer traz. Mediunidade é a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos, no mesmo ou em outros níveis existenciais. Então, comunicação psíquica. Né? Alguém falou aqui incorporação, foi você mesmo, né? Então, incorporação é um termo que se usa bastante nas religiões de matrizes africanas, né? No candomblé, na Umbanda, em outras, mas que, se a gente for analisar a palavra ao pé da letra, né? O que é incorporação? É você entrar no corpo de alguém, e isso não é possível. Né? Por isso, a psicofonia é o termo mais correto para ser usado. O que é psicofonia? Psico, né? Mente, como estava ali no slide, né? Comunicação psíquica. Mente de um espírito com a mente de um outro espírito, fonia, né? Quando eu transmito isso através da fala. Psicografia, né? Quando eu escrevo. Psicopictografia, quando eu pinto, como o Medrado faz, né, os quadros ou esculturas, enfim. Tem vários tipos de mediunidade, a gente vai ver cada um deles, tanto nessa aula quanto na próxima aula. Né? Incorporação é aquele termo que te faz levar a pensar que uma pessoa está no corpo de outra. Isso não é possível. Né? Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Certo? Diga. Oi, Alessandra, boa noite. Boa noite. Tira Diga. uma duvidazinha para mim, por gentileza. Tem uma fala aqui em Adenauer, página 87, que ele coloca o seguinte: o médium deve estar acessível voluntária ou involuntariamente a essa ligação. Esse involuntariamente, eu não compreendo. O que eu falei do consciente e do inconsciente é a mesma coisa, né? Que eu falei no slide anterior. O que é voluntário? Eu estou aqui, eu trabalho numa casa espírita e eu sei que eu estou vindo aqui dia tal para trabalhar na mediúnica. Eu estou me voluntariando a isso. Certo? O que é involuntário? É a conexão que acontece todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, e que a gente não dá o nome de mediunidade. Simplesmente isso. Então, essa involuntariedade não é questão do meu desejo, é uma questão de sintonia e afinidade, correto? Exatamente. Obrigadinha. É exatamente isso, né? Não é uma questão de que eu sei que está acontecendo, mas está acontecendo. Certo? Médium, no livro dos médiuns, como eu já tinha dito, todo aquele que sente num grau qualquer de intensidade a influência dos espíritos é por esse fato médium. Né? E aí eu pulei uma coisa muito importante, que eu falei bastante aqui, sobre a ostensividade, e aí deixar claro para vocês. Né? O que é a ostensividade? Por que Anderson é um médium, reencarnou um médium ostensivo, e Elaine não se considera médium porque ela não vê, ela não escuta, ela não faz nada. Ela nunca teve nenhum episódio que ela diga, que ela dê a nomenclatura de mediunidade. A ostensividade não é nenhum poder, nenhuma missão, não é um médium mais mega plus, né, desenvolvido. Não é nada disso. A ostensividade mediúnica é simplesmente quantas vezes mais aquela pessoa teve contato com a sua mediunidade no decorrer das diversas experiências, no decorrer das diversas encarnações.
E aí, eu preciso ter sido espírita para ter essa... Não, né? A gente vai dar um passeio aí por todas as religiões, nos slides, e a gente vai ver que em todas as religiões a mediunidade está presente. Só não tem esse nome. Porque quem deu esse nome mediunidade foi Kardec. Né? Então, esse nome é novinho. Essa nomenclatura mediunidade existe há 160 e poucos anos, né? Que foi da publicação do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns para cá. Antes disso, a mediunidade já existia, já acontecia, porque a mediunidade acontece desde que o homem é homem, mas ela não tinha esse nome. Certo? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Então, aquela pessoa que, durante várias encarnações, teve o contato com essa mediunidade, dentro de alguma religião, ou não dentro de religião, né? Ela foi integrando essa habilidade, né? A Adenauer fala muito nisso aqui, vocês vão ouvir falar demais nisso, né? Então, a mediunidade é mais uma das nossas habilidades. Então, quanto mais eu tive contato com aquilo e quanto mais eu integrei isso ao meu espírito, ao espírito que eu sou, mais eu vou estar apto a desenvolver isso. Vamos trocar de exemplo para que vocês entendam melhor. Aquelas situações que eu acho que todo mundo já deve ter visto na internet, principalmente, né? Espíritos de criancinhas bem pequenininhas, 3, 4 anos, tocando um piano lindamente. Todo mundo já viu isso na internet? Né? O que a gente atribui a isso? Ah, porque ele foi pianista na outra encarnação anterior? Não, porque ele teve contato com esse instrumento ou com qualquer instrumento parecido com o piano durante diversas encarnações. Então, aquilo está integrado a ele. Né? Ele não teve nem tempo hábil, com 3, 4 anos, de aprender a tocar uma partitura de Beethoven, de Chopin, daquele jeito. Né? Porque as pessoas precisam chegar lá aos 20 e poucos anos para poder ter aprendido aquilo tudo. Ele não tem tempo hábil. Então, aquilo está integrado a ele. Certo? A mediunidade ostensiva é da mesma forma. Então, quando eu reencarno, eu já estou com aquilo tão integrado, aquela habilidade tão presente em mim, como espírito que sou, que eu sou essa médium ostensiva. Certo? As pessoas que têm essa mediunidade mais de inspiração, de intuição e que não se consideram médios, são pessoas que não tiveram esse contato tão próximo e tão trabalhado em outras encarnações. Mas todos nós somos médios, como diz Kardec, em algum grau. Em algum grau. Né? Eu percebo isso, não percebo isso, não acredito nisso. Né? Pode ter um monte de gente aqui que agora está pensando assim, não acredito nisso, né? Não tenho mediunidade, mas tem. Né? Como eu disse, é aquela intuição, é aquela inspiração. Eu dei o exemplo de quando você conversa com um amigo e tal, mas pode ser você mesmo. Né? Aquela coisa que você deixou de fazer ou fez, né? Um comportamento, um simples mudar de caminho no trabalho. Um simples mudar de caminho para ir para o trabalho. Todos os dias eu vou para o meu trabalho pela paralela. Naquele dia, sem mais nem menos, alguma coisa me disse, eu quero ir pela orla, admirando a paisagem, né, fazer um caminho diferente hoje, botar uma música aqui e tal. Aí você descobre que aconteceu alguma coisa na paralela, um acidente, um engarrafamento, né? E você tinha que estar no trabalho aquela hora, tinha uma reunião importante. Isso é uma influência espiritual também, não que seja, pode ser, né? Deixa eu mudar a palavra, não vou dizer que é, mas pode ser uma influência espiritual, né? Assim como um amigo ligaria para você e diria assim, deixa eu pegar outro Cristo aqui. George. Um amigo ligaria para George de manhã e diria assim, George, não vai pela paralela hoje não, senão você vai perder a sua reunião, está tudo engarrafado. Vai pela orla que é melhor. Né? Esse amigo seria o amigo encarnado. O amigo desencarnado simplesmente ia inspirar ele, intuir ele a não ir por aquele caminho, a ir por outro.
Por quê? Ah, mas por quê? Que mediunidade besta, Alessandra? Não. A mediunidade de um amigo que está querendo ajudá-lo, que não está querendo que ele perca a reunião dele. Certo? É só para a gente naturalizar isso, gente. Mediunidade é a conexão, é a relação, é a comunicação, é a interconexão entre pessoas, independente de estarem encarnadas ou desencarnadas. E essa conexão acontece nos diferentes níveis, e nas diferentes possibilidades, e nas diferentes situações. Ela não acontece somente dentro de um centro espírita, ela acontece todos os dias, em todas as situações. Diga. Você estava falando sobre o desencarnado para o encarnado. Sim. Boa noite, meu nome é Ricardo. Diga, Ricardo. Aí eu pensei com relação à oração. Essa interferência também pode ser feita através da oração, não é? Sim, claro. Sempre que você muda o seu padrão mental, né, que você entra em qualquer outro estado de consciência, né, que você muda ali o seu padrão mental, isso pode acontecer. Isso é o que eu falei para ela, é o voluntariamente. Né? Você está se voluntariando a que isso aconteça, mas pode acontecer involuntariamente. Né? Você pode nem estar percebendo que aquilo está acontecendo, mas está acontecendo. Né? Ou você pode, involuntariamente, ter uma visão, como Cíntia relatou aqui. Ela não estava pensando nisso, ela não estava nem passando pela cabeça, mas aconteceu. Foi involuntariamente, certo? Como também pode ser uma intuição, pode ser uma inspiração, pode ser uma mediunidade mais sutil, que você também não estava se prontificando a que aquilo acontecesse. Agora, numa oração, você já está elevando o seu padrão vibratório ali, você já está modificando a sua faixa mental ali, certo? Então, aí a gente diz que é consciente ou voluntário, seja com que palavra for. Mas, sim, pode sim, certo? Vamos lá, gente, que tem a slide para frente. O Rodrigo fica só nervoso, né, Rodrigo? Mas vai dar tudo certo. Os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Né? Já falei isso, né? Desde que o mundo é mundo e que existe o homem, a mediunidade existe. Então, vamos passear aí. Ó. A mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade. E, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Então, eu já acabei de falar isso, né? Independente da sua religião, se você tem alguma religião ou não tem, você é médium. E a mediunidade está lá presente. Né? Então, vamos ver aí. Ó. Lá no livro dos Vedas, que é datado de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, né? É um arquivo histórico, né? Um dos mais antigos. Tá escrito, tem alguns trechos. Né? Um desses trechos está dizendo assim, ó, há uma parte mortal no homem, o Agni. Ele está falando de quê, gente? Exatamente. Assim como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Reencarnação, né? E isso aí não era espiritismo, estamos falando de 1.500 anos antes de Cristo. Né? Isso é um livro dos Vedas que está aí historicamente comprovado. O espiritismo só tem 166 anos, certo? Aí vamos para mais. No Egito, quando as pessoas morriam, eles preparavam todo o corpo, né? E junto ali do corpo eles colocavam pergaminhos, né? Como se fossem manuais de instruções, né? Manual de instrução, como se fosse um mapa, que era para dizer que o espírito seguisse aquilo ali, para quando chegar lá no julgamento, né? Ele não se perder, ele ter ali todo o seu currículo, vamos dizer assim, né? É uma forma de acreditar em quê? Na vida após a morte. É uma forma de acreditar na comunicação com os espíritos, que isso acontecia depois da morte. Estamos falando de Egito, né?
Na Grécia, tinham as pitonisas, que eram as mulheres que eram procuradas para adivinhação, né? Na Grécia eram as pitonisas e em Roma eram as sibilas, né? As duas tinham a mesma função, que eram o quê? Médiuns. Elas eram procuradas para qualquer um dos motivos, né? Motivos frívolos, motivos de jogo, de financeiro, amoroso, enfim, a moralidade e a ética não está em jogo aqui, né? O que a gente está querendo entender é que isso era mediunidade, sim, né? Se tinha ética, não tinha, né? Mas era mediunidade, só não tinha esse nome, né? Porque ainda não existia o espiritismo. E o povo celta também tem 500, né, relatos sobre isso, todos antes de Cristo. E aí aqui, os povos indígenas. Alguém duvida que aí também tinha mediunidade? Tem até hoje, né? E como tem, né? Então, mas chama mediunidade? Eles chamam lá os pajés de médiums? Não, né? Mas é mediunidade, é comunicação com espíritos. Aqui tem mediunidade? Igrejas evangélicas têm mediunidade? E como tem, né? Dão esse nome? Não, não dão esse nome, né? Mas é mediunidade. Espírito Santo. Que é espírito, né? O Espírito Santo é o quê, gente? Espírito, né? O mediunismo bíblico, então lá na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem mediunidade do primeira folha até a última, né? A história de Moisés, né, que escreveu lá os 10 mandamentos e todas as outras passagens, né, de Jesus no Novo Testamento, de Moisés no Antigo Testamento, tudo mediunidade. Todas mediunidade, né? Joana d'Arc, lá na Idade Média. Quem conhece a história de Joana d'Arc? Joana d'Arc foi queimada na fogueira aos 19 anos, porque ela era... O que ela era? Bruxa, porque era o nome que eles davam naquela época. Mas ela era o quê? Médium, né? Tinha uma mediunidade Chico Xavier, né? Ela tinha aquela mediunidade Master Mega Blues Blaster Super, né? Era uma médium daquelas ostensivíssima, né? Só que lá na Idade Média ninguém entendia o que era isso. Então ela foi considerada bruxa, né? Por tudo que ela dizia, por tudo que ela falava, né? Pelas as previsões, as premonições, por tudo isso, a bichinha foi para a fogueira com 19 anos, né? Porque em diferentes tempos da humanidade, diferentes culturas, a mediunidade foi tratada de forma diferente, né? Nem se pensava em psicologia nessa época, né? A psicologia também é novinha. Psicologia como ciência, ela vem depois ainda do espiritismo, né? Então, nem se pensava o que era mente, o que era psíquico, nada, era bruxo, né? E os bruxos eram queimados, certo? Então, todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais, que eram assim que eles eram considerados, né, relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, que está para todos nós, né? Cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais. Então, essa mediunidade foi tratada durante esse percurso todo aí da humanidade de diferentes formas, né, de diferentes maneiras, de acordo com a cultura, de acordo com o entendimento que não se tinha, né? Não se tinha esse entendimento. Então, era tratado tudo como sobrenatural. Se era um sobrenatural positivo, do bem, legal. Se era alguma coisa que infringia ou incomodava principalmente as pessoas do poder, como era Joana d'Arc,
era bruxo e era morto. Certo? Mas ela estava lá. Não tinha esse nome, mas estava lá. E aí, como é que foi que começou isso tudo? A gente já viu, só para a gente relembrar, né? Lá em Hydesville, nos Estados Unidos, e na França, nas mesas girantes, né? Isso tudo fez aquele boom, né? E chamaram Allan Kardec para presenciar. A gente já conhece essa história, né? De como foi que foi escrito o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, em 1857 e 1861. Então, é bem novinho. Essa palavra mediunidade é uma palavra bem novinha, né? Ela é recente. E todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. O Livro dos Médiuns está lá na introdução. Então, o que Kardec está dizendo aí? O que eu falei um pouquinho atrás, né, com outras palavras, que os problemas, né, os percalços que a gente passa com a mediunidade, principalmente quando a gente tem uma mediunidade ostensiva, é pela ignorância de não saber como lidar com ela. Porque a mediunidade é uma faculdade, assim como ver, ouvir, falar, andar, ela é nossa, né? A gente não tem um botão de liga e desliga. Estou médium, não estou médium. Então, aqui eu estou médium. Aqui eu não estou médium. Eu posso escolher, voluntariamente, estar trabalhando neste momento, conscientemente, como médium. Mas isso não significa que, quando eu não escolher, a mediunidade está desligada em mim. Eu posso desligar a comunicação, eu posso desligar as manifestações, né? Desligar, que eu digo assim, eu posso escolher não dar comunicação. Eu posso escolher estar quietinha ali, está acontecendo um monte de coisa e ninguém está percebendo. Isso eu posso, eu tenho esse poder. Mas a comunicação eu não tenho esse poder. É uma faculdade minha. Assim como ela também acontece de forma sutil, como eu já dei os exemplos aqui. Certo? Então, a gente precisa entender, estudar, né? Vocês vão ter aí 10 ciclos de estudo. Essa é só a primeira aula sobre mediunidade, né? A gente precisa entender, principalmente, para aquelas pessoas que já percebem essa mediunidade muito aguçada. E eu não quero trabalhar, Alessandra, eu não quero trabalhar em centro espírita, né? Então, se você tem uma mediunidade aguçada e não quer, você precisa entender o que você vai fazer com ela, para ela não te trazer problemas, né, em diversos campos da sua vida. Ok? Então, o Espiritismo, depois de estudado e sistematizado por Allan Kardec, deu a todas essas manifestações o nome de mediunidade, né? Só ratificou o que eu já falei para vocês. Isso também eu já falei para vocês. Então, como que acontece o processo da mediunidade? Perispírito com perispírito, né? Esse carinha do lado de cá está encarnado, porque ele tem um corpo, e o comunicante desencarnado, né? Porém, se não tiver o corpo, a mediunidade acontece, certo? Eu preciso do corpo para comunicar essa mediunidade. Eu não preciso do corpo para que a mediunidade aconteça, ok? Assim que o processo mediúnico ocorre, mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante como do médium. Isso está lá num livro chamado Perispírito, de Zalmino Zimmermann. E Zalmino Zimmermann também tem um livro fascinante que chama Teoria da Mediunidade. Quem quer saber mais sobre esse assunto, eu indico que vocês leiam. É um livro bem fininho, assim, ó, né? Mas é um livro de estudo, né? Não é um romance para a gente sentar e ler ele ali, porque senão você vai demorar alguns meses, mas é um livro de estudo, né? Então, quem tem interesse em se aprofundar, leia Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann. Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com esses seres espirituais, e é um canal aberto. Então, quem dá esse acesso somos nós. Através de quê? Através da afinidade, através da energia, através
do seu sentimento, dos seus pensamentos, que vão gerar esse contato. Alguém levantou a mão? Diga. Oi. Boa noite, eu sou Fabiane. Com relação a canal aberto, né? Me ocorre uma situação em família que estávamos fazendo o Evangelho no lar e meu sobrinho tinha 4 anos à época e tinha costume de abrir o Evangelho para a leitura da noite. E aí, nesse dia, ele abriu e não passou para a mãe dele fazer a leitura, né? Ele simplesmente fechou os olhos, o Evangelho no colo e as 2 mãos sobre o texto, começou a falar coisas sobre perdão, com palavreados que não competiam à idade dele, enfim. E aí eu olhei para o lado, minha mãe chorava, o pai dele, que não é espírita, não tem nenhuma fé declarada, com os olhos arregalados. Enfim, então transcorreram, né, esse e um outro episódio. Então, voltando ao ponto, as crianças têm um canal de comunicação mais afinado, né, com a espiritualidade para esse tipo de comunicação? Sim, as crianças têm esse canal porque algumas literaturas espíritas diziam, né, considerando-se alguma época da humanidade, que a reencarnação só se completava, né, espírito, corpo, aos 7 anos, mais ou menos. Né? Hoje em dia, outras literaturas mais atuais já trazem que isso se completa no início da adolescência. Né? Porque é outro mundo, outra cultura. As crianças de hoje não são as crianças de 40, 50 anos atrás. Né? Quem tem filhos pequenos aí sabe disso. Né? Então, a criança está com um pezinho lá, pezinho cá. Né? É o amiguinho imaginário, né? É aquela conversa que a gente não sabe para onde vai. Né? E aí muitos pais que não ignoram isso, né? Ou são de outras religiões, atribuem isso ao amiguinho imaginário, outros dizem que ele está com terror noturno, enfim. Isso tudo é mediunidade, porque a criança está num corpo infantil, mas ela é um espírito antigo. Né? E por estar com esse canal mais aberto, digamos assim, né, esse acesso é muito mais fácil para a criança. Né? Eu até passei um slide ali que tinha uma criancinha, não sei se vocês viram. Né? A mediunidade, como eu disse, não tem escolha. Né? Não tem idade, não tem sexo, não tem cultura, não tem religião, não tem raça, não tem nada. É espírito, é humano, a mediunidade está presente. Certo? Então, é muito comum isso aí acontecer. Vamos lá. Indícios da mediunidade ostensiva. Então, vamos lá. Vão botando aí na conta de vocês aí. Quem tem aí algum desses indícios? Primeiro, inspiração aguçada. Quem tem aquela inspiração aguçada? Premonições de eventos. Sonhos premonitórios ou sonhos com desencarnados. Visões. Sensações de presença inexistente. Labilidade emocional acentuada. Esses são as características mais. Tem um monte de gente que eu estou vendo rindo. Né? É bom estar de frente para vocês que eu vejo a coisa aqui. Né? Então, tem um monte de gente rindo ali. Né? Então, alguém... aqui, ó, ela quer microfone. Eu acho... Vocês não precisam me contar, não, tá? Mas eu acho que pelo menos umas 3 aí todo mundo tem. Já percebeu? Diga, Cíntia. O que significa labilidade emocional? O que significa labilidade emocional? Labilidade emocional é aquela pessoa que sai de casa de manhã, beleza, tranquila, feliz da vida, né? E, de repente, do nada, aquela pessoa está angustiada, irritada, né? Ponto, parêntese aqui na minha fala, né? Se você tem um motivo para se irritar, né? Aquele colega, né, de trabalho irritante, que irrita todo mundo, ele vai irritar você também. Né? Se você tem um motivo, porque você está estressada, que você tem que entregar um trabalho, seu chefe está ali no seu pé para você entregar, você tem um motivo para estar estressada. Labilidade emocional é quando você não tem motivo. Né? E o contrário também acontece. Né? Você está normal, de repente vem uma euforia, uma alegria, uma felicidade, porque
De novo, a gente traz a conexão com os espíritos como coisa ruim, mas pode ser um espírito que se aproximou de você numa energia fantástica, espetacular, e te trouxe aquele bem-estar, te trouxe aquela alegria, te trouxe aquela euforia, e do nada você saiu de casa meia boca, tranquilo, de repente você está naquela euforia. E o contrário também. Isso é labilidade emocional. O que isso significa? É a proximidade, é a conexão com o outro espírito, certo? Através do seu perispírito. Então, isso, eu tenho certeza, sem medo de errar, que todo mundo já passou por isso. Pelo menos uma vez na vida, né? Deixa eu beber uma água aqui, gente. A sensação de presença inexistente também é uma coisa extremamente comum que aconteça com a gente. O que é a sensação de presença inexistente? Exatamente o que está escrito, né? É aquele lugar que você está em casa, no trabalho. Comigo já aconteceu até dirigindo, sozinha dentro do carro, né? Então, e você acha que tem alguém ali. Quer dizer, tem, mas você como não vê, né? E tem aquelas pessoas que têm a percepção de que chegou alguém, olha para um lado, olha para o outro, não vê. Deus me livre, desconjuro, cruz credo, não sei o quê, né? E se benze todo, né? Já está demonstrando ali que sabe que tinha, mas não quer acreditar, né? É aquela coisa assim, ó, normal, gente, ó. Vou dar um exemplo. Já aconteceu isso várias vezes na minha casa. Estou eu assistindo a televisão aqui, a minha cozinha é aqui, ó. Né? Estou eu assistindo a televisão aqui. Eu tenho 2 filhos, um de 16 e um de 19. Vocês sabem que adolescente come feito um rato, né? O tempo todo. Eu nunca vi coisa para comer adolescente, né? Então, eles passam para a cozinha 50 vezes por dia, né? E, às vezes, eu estou aqui assistindo minha televisão e eu percebo que passou alguém aqui, ó. E eu nem tiro o olho daqui, porque eu tenho certeza que é um dos 2 catando a geladeira, procurando alguma coisa na geladeira. E quantas vezes eu já brincando depois, fui lá no quarto deles ou alguma coisa e falei, você acabou de almoçar, já foi lá catar a geladeira? Eu, mãe, estou aqui, não saí daqui para lugar nenhum, estou fazendo não sei o quê, e aí eles me provam que estava ali, né? Passou alguém. Né? Isso é a presença de uma pessoa que a gente julga ser inexistente. É você estar no seu trabalho e achar que entrou alguém na sua sala, que chegou alguém perto de você na mesa e você olha para um lado, olha para o outro e não viu ninguém. Né? Porque você, como espírito, tendo o seu perispírito, capta isso, percebe a presença de um outro perispírito naquele mesmo local. Né? Às vezes a gente assusta, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente não acredita, às vezes a gente isola na madeira, às vezes a gente se benze, né? Às vezes a gente acende a luz, se a gente estiver numa penumbrazinha, a gente vai lá e acende a luz, que é para espantar logo o espírito, fecha a porta. Né? Cada um tem uma reação, né, de acordo com o seu conhecimento. Diga aí, Selma. Bom, tem uma coisa que acontece comigo há muito tempo e eu acho muito interessante. Quando eu penso em uma pessoa, mesmo que eu não veja há muito tempo, no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, essa pessoa me procura, me liga, fala comigo. É inacreditável. Às vezes, quando eu penso em alguém que eu nem quero ver, aí eu digo, eu vou parar de pensar, porque senão... É inacreditável para quem? Para você? Não, você acredita, eu também. Eu fico impressionada, eu queria saber se tem a ver com... Sim, somos espíritos, gente, né? Somos espíritos, a gente se comunica o tempo todo. É isso, sim. A pessoa lá pensou em mim e... Sim. Entendi. Né? Ah, era isso. Alguém levantou o dedo aí? Não, né? Vamos lá, então. E o que significa, então, Alessandra, desenvolver a mediunidade? Quando as pessoas dizem assim, não, eu preciso desenvolver a mediunidade. Uma palavra que se usava muito, né? A pessoa precisa educar a mediunidade. Todo mundo já ouviu isso, né? O que vocês acham que significa isso? Desenvolver a mediunidade, educar a mediunidade. Eu não gosto da palavra educar, não, porque parece que os outros são mal educados, né? Então, eu prefiro desenvolver a mediunidade. Aqui nós temos o Campus 2, que é a mediúnica de desenvolvimento. Né? Então, vocês vão passar por ela. George aqui. Qual dos 2 meninos que caminha mais rápido? Diga, George. Boa noite. Eu estava querendo fazer
esperando, acho que esse slide, não sabia que ele viria. Médium você? Não, eu sei, mas não com esse objetivo de responder essa pergunta, mas só para organizar as ideias do curso, né? Do que a gente viu desde da aula 1 até essa aula. Foi dito aqui que a evolução espiritual parte do princípio que a gente tem que adquirir diversas habilidades, né? Intelectual, moral, espiritual. Sim. A questão da mediunidade é uma habilidade, você chegou a comentar, ou seja, todos nós tendemos a desenvolver isso, seja nessa encarnação e nas próximas. Então, é mais ou menos isso, né? Exatamente e uma isso. Outra provocação aí, não sei se tem cabimento, mas não interfere um pouco o livre-arbítrio, essa questão da mediunidade. Eu vejo assim como uma facilidade que a gente vê e traz isso do plano espiritual, essa comunicação. E essas inspirações podem atrapalhar ou não o livre-arbítrio. Outras pessoas têm, é um privilégio, outras não têm tão desenvolvido, então não tem esse privilégio, entende? É só essa... Então, vamos lá. Não, né? É isso que eu estou querendo jogar por terra aqui. Não é um privilégio, né? Assim como, se eu sei tocar violão muito bem e você não sabe, não é um privilégio, né? É porque eu já aprendi isso, eu estudei isso, eu pratiquei isso em diversas encarnações e eu tenho essa habilidade. Uma pergunta que vocês não me fizeram, mas sempre me fazem na aula de mediunidade é: eu posso me tornar um médium ostensivo? O que vocês acham? Posso, né? Ainda nessa encarnação. Eu não preciso de outras encarnações para que eu me torne uma médium ostensiva, né? Eu posso me tornar uma médium ostensiva. Por quê? Porque se eu estudar e praticar isso, e aí voluntariamente, conscientemente, eu quero isso, então eu vou praticar isso, eu vou melhorando. A prática traz a excelência em tudo, né? Se eu perguntar para vocês aqui assim, todo mundo sabe cantar? Um monte de gente está fazendo assim, mas sabe, você já cantou parabéns uma vez na vida, não já? Quem é que nunca cantou parabéns para você aqui? Todo mundo, né? Se eu perguntar assim, vocês sabem correr? Todo mundo sabe correr, né? Não sabe? Sabe, né? É uma habilidade que todos nós temos. Agora, se eu quiser gravar uma música, me tornar profissional ou cantar num bar, sei lá, ou em algum lugar, eu vou precisar aprender, desenvolver isso, né? Eu vou precisar estudar, ter um professor de canto, ou ser autodidata, mas vou ter que praticar e estudar isso para eu me tornar uma cantora profissional, né? Se eu quiser me tornar uma atleta de corrida, né? De maratona, de atletismo, sei lá, mas me tornar uma profissional da corrida, o que eu vou precisar fazer? Estudar e praticar. Com quem? Com pessoas que saibam me ensinar isso, que me tragam essa experiência, que me tragam essa expertise, certo? A mediunidade é igualzinho. É uma habilidade sua. Está aí. Todo mundo está aí, né? Já tem essa habilidade. Assim como aqui eu não estou vendo ninguém famoso, não conheço nenhum cantor famoso aqui. Não sei se tem alguém famoso, mas não estou vendo, né? Mas com certeza deve ter uns 5, 6, 10 aqui que cantam muito bem, né? Apesar de não ter isso como profissão, mas vocês cantam muito bem. E outros que são desafinos. Eu estou nessa parte, né? Nem minha mãe achava que eu cantava bem. E mãe acha que filho faz tudo bonitinho, né? Então é porque eu canto mal pra caramba, né? Mas todos nós temos a habilidade de cantar. Todos nós temos a habilidade da mediunidade. Uns mais ostensivo porque praticaram isso mais vezes e já está integrado ao seu espírito, outros menos porque não tiveram tanto contato com isso nas diversas encarnações, portanto, isso não está integrado a você. Certo? Então,
desenvolver a mediunidade significa exercitar e aprimorar, de preferência numa casa espírita, que é onde se ensina mediunidade, já que a mediunidade foi dita por Allan Kardec, né? Onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitadas a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico. Então, isso é desenvolver a mediunidade. Estudar e praticar. Quem está na frente? Primeiras damas. Ale, no caminho de desenvolvimento, antes dele existe o passo do reconhecimento de que você é médium, de que você é capaz, de que você está, digamos assim, percebendo essa frequência. E aí eu falo por mim, porque nesse caminho de reconhecimento eu fui parar no neurologista e no cardiologista para entender por que o meu quadrante superior direito sentia uma presença como se fosse do passe. Aquele calor, aquele carinho, isso tem uns 6, 7 anos, e a coisa ia se replicando em alguns momentos dos dias, das semanas, enfim. Então, eu achei que eu estava doente e que eu tinha algum problema neurológico e fui investigar. Então, por isso que, antes do desenvolvimento que busco, inclusive, aqui nesse momento, nessa jornada, eu tive que passar pelo entendimento, pelo reconhecimento do que significava aquela sensação. E esse descobrimento ou reconhecimento, para as pessoas, vem de diferentes formas. Né? Para você veio assim, para outros vem de uma forma mais suave, para outros vem de uma forma ainda mais, né, um outro furacão, né? Mas acontece, né, de diferentes formas. Então, isso eu também já falei para vocês. A comunicação acontece por sintonia vibratória e por afinidade de sentimentos. Os pensamentos e os sentimentos, né? São essas duas condições que fazem com que a mediunidade aconteça. E também a obsessão, né? A gente vai estar lá na aula 12, a gente vai falar sobre obsessão, vocês vão entender bem melhor essa questão aí de afinidade. Mas, a princípio, é assim que acontece a mediunidade, né? E o que é mediúnico e o que é anímico? Todo mundo já escutou essa palavra? Animismo? Isso aí é animismo puro, né? As pessoas dizem assim, esse fulano, é o que eu falei, né? Se o fulano fala traz aí uma comunicação cheia de palavras bonitas e verbos, né, rebuscados, é um médium excelente. Se ele traz uma comunicação bem simples, né, aí as pessoas dizem assim, isso aí é dele. Isso é animismo puro. Né? O que quer dizer anímico? Anímico, referente ao encarnado. Então, é o que é da pessoa. Né? Só que tem um fato. Não existe uma mediunidade 100% mediúnica. Porque se a mediunidade passa pela nossa mente, como que ela pode ser 100% mediúnica? Ela vai trazer um conteúdo meu junto. Né? Quando eu transmito essa comunicação, eu vou trazer um conteúdo meu junto. Não significa que é uma mentira, que é uma fraude. Né? Animismo e fraude são coisas diferentes. Certo? Existem aquelas pessoas que fingem isso, fingem aquilo até com fins lucrativos. Né? Mas a mediunidade 100% mediúnica não existe justamente porque é um processo psíquico, mente a mente. Então, sempre vai ter uma porção minha, um conteúdo meu, do meu inconsciente, naquela comunicação. Pode ser 5%, 10%, 15%, 50%. Né? Desde que eu não mude o objetivo e o corpo, né, a espinha dorsal daquela comunicação, está tudo certo. Isso a gente também vai aprimorando com a prática. Certo? Quando a gente começa a fazer as nossas primeiras comunicações, né, vem um pouco tudo meio truncado. Né, e a gente fica nessa dúvida, é meu, não é meu, é da minha cabeça, não é da minha cabeça. Conforme você vai entendendo, estudando, praticando, aquilo vai abrindo, vai diluindo, vai dissipando, né? Como se fosse uma nuvem, uma névoa, certo? Então, animismo sempre vai ter em qualquer comunicação. Vamos para Chico.
Chico é o suprassumo dos médiuns, né? Que a gente entendeu já isso, todo mundo concorda com isso, né? Como é que começavam as cartas de Chico Xavier para as mães? Quem lembra qual era a primeira frase que tinha na carta de Chico? Querida mãezinha, né? Isso era uma porção de Chico. Porque se a mãe de vocês aqui desencarnasse e mandasse uma carta, ia escrever o quê? Ou, se vocês desencarnassem e mandassem uma carta para a mãe, ia escrever o quê? Como é que o baiano fala? Mas se Chico fosse transmitir uma carta de um de vocês para a mãe de vocês, eu falo isso porque eu sou carioca, viu? Eu falo manhê, né? Eu não falava manhinha, eu falava manhê, né? O mãe de carioca tem um NH, né? Manhê. Então, se uma pessoa, né, que tem esse costume, né, o baiano, por exemplo, desencarna e transmite uma carta através de Chico, naquela época, ele ia começar a carta escrito, querida mãezinha. Mas não é esse o seu costume, Cíntia. Você fala manhinha, né? Então, isso é animismo. É a porção de Chico impressa ali. Modificou o conteúdo daquela carta? Não. Tornou aquela carta falsa e verídica? Não. Né? É isso aí que a gente chama de animismo, certo? Então, ó, Adenauer, lá no Voo do Espírito, ele fala sobre animismo, ele fala isso aí, ó. A influência da personalidade dos líderes médios e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável, não tem como evitar isso, né? Visto que é pela mente humana que o fenômeno se processa, não sendo possível, salvo nos eventos de efeito físico, algo acontecer fora dessa esfera, o que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sobre essa denominação algo que humaniza a dimensão espiritual. Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeitos inteligentes. Então, o que eu falei, o processo acontece mente a mente, então não tem como a gente transmitir, né, uma comunicação sem que tenha ali uma porçãozinha nossa. Essa porção vai ser maior ou menor de acordo com o meu desenvolvimento mediúnico, né? E Adenauer fala ali, salvo os efeitos físicos, né? Porque a mediunidade de efeito físico não é uma mediunidade de efeito inteligente, não é mente a mente, né? Então, o que é a mediunidade de efeito físico? As aparições, as combustões, movimento de objetos, né? Coisas que aconteciam muito lá no início do descobrimento do Espiritismo. Por quê? Para quê? Para provar, né? Hoje em dia é raríssimo os lugares, os centros, as casas que têm mediunidade de efeito físico nessa proporção, né? Porque naquela época era necessário que isso acontecesse com o objetivo da comprovação, né? É o São Tomé, a gente precisava ver para crer, certo? Então, olha lá, ó. Os fenômenos são classificados a Kardec, segundo Kardec, em efeitos físicos e inteligentes. Mediunidade de efeito físico, mediunidade inteligente. O que vocês estão vendo ali à esquerda é a materialização de um espírito no tempo de Chico, né? Isso foi muito comum. Vocês colocarem lá no Google, efeitos físicos, mediunidade, materialização, vocês vão ver milhões de coisas. Eu trouxe algumas imagens só para efeito de curiosidade mesmo, para vocês entenderem. Então, os efeitos físicos são as materializações, os sonoros, luminosos, combustão, transporte, curas, transfiguração, levitação, escrita e voz direta. Não fiquem aflitos, porque na próxima aula de médiuns, né, a gente vai falar para vocês sobre cada um desses tipos de mediunidade. Como eu disse, uma aula complementa a outra, né? Então, hoje a gente vai ver o que são os efeitos físicos e os inteligentes, qual é essa classificação. Na próxima aula,
O facilitador que estiver aqui vai falar para vocês de cada um desses tipos, como acontece, certo? Mais um efeito físico lá, ó. O espírito de Irmã Josefa. À esquerda era Chico Xavier e à direita Wanda Marlene, né? E todas essas coisas que aconteciam, gente, nessa época, eram documentadas, né? Eram certificadas. Quando aconteciam essas mediúnicas de efeito físico, tinham repórteres, tinham cientistas, tinham médicos, fotógrafos, tudo para poder atestar a veracidade do que estava acontecendo, certo? Para a mediunidade de efeito físico, a ação é sobre a matéria. Não tem essa interseção mente a mente, né? Por isso que Adenauer falou no texto anterior. O espírito busca um fluido animalizado de um encarnado que emane em abundância, daí combina o seu próprio fluido com o fluido do médio, com o fluido do meio ambiente, e essa mistura satura os espaços interdatômicos e intermoleculares da matéria. E com o pensamento e a vontade, o espírito age sobre os fluidos, né? É assim que acontece as manifestações de efeito físico, né? Através da manipulação das moléculas da matéria, né? Com todos esses fluidos. E para que aconteça o efeito físico, precisa de duas condições. Uma, que tenha um médium encarnado ali, porque o fluido que é captado para a materialização é do encarnado. Se só tiver espírito desencarnado, não acontece, né? Então, precisa que um médium doe esse tipo de fluido, certo? E uma outra coisa que acontece é que precisa que todos nós possamos ver. Se aqui agora estivesse acontecendo uma materialização, qualquer que seja, uma movimentação de objeto, aquele copo de vir de lá para cá, alguma coisa desse tipo, todo mundo aqui tinha que dizer assim, eu vi. Se 10 pessoas só disserem eu vi e os outros não vi, não é considerado efeito físico. Ok? Se 10 pessoas só disserem que viram, aí é a mediunidade daquela pessoa. É vidência. Para que se configure efeito físico, todos que estão no ambiente têm que presenciar aquilo. Certo? Estamos acabando. Então, ó, mais uma materialização. Esse que está deitado é Peixotinho. É Peixotinho? É. Que está em transe. Então, ele está doando ali, ó, ectoplasma, que é para formar esse espírito, né? E o ectoplasma sai por todas as cavidades nossa. Nariz, orelha, boca, né? E os de efeito inteligente? Intuição, audiência, vidência, psicometria, psicografia, psicofonia e psicopictura. E o desdobramento, como eu falei para a Bruna ali no início, né, se acontecer de você ter essa comunicação com um desencarnado. Se for desdobramento entre dois encarnados, não se considera mediunidade, certo? Então, essas são as mediunidades de efeito inteligente, que vocês vão entender melhor na próxima aula, na aula de médiuns. Psicometria é a faculdade que o médium tem, né, o médium de psicometria, de perceber a energia, o sentimento, as sensações de um local ou de um objeto. Né? Então, aquela pessoa que entra num local e diz, me senti mal, me senti bem, senti isso, senti aquilo, toquei em alguma coisa. Né? A gente vai fazer esse teste aqui no dia da nossa mediúnica. A gente tem o momento da psicometria. Né? Vocês vão perceber energias, sentimentos, imagens, sensações vindas de alguns objetos. Né? Geralmente são objetos que têm histórias. Né? Então, por exemplo, eu sou casada há 23 anos. Tem 23 anos que essa aliança está no meu dedo. Vocês acham que ela não está carregando uma energia aqui? Tá, né? Então, se eu botar essa aliança na frente de um médium que tenha a mediunidade de psicometria, ele vai captar tudo que está impregnado aqui nessa aliança. Né? Toda a história que está aqui. Certo? Então, isso é a psicometria. Certo? E qual é a finalidade, as principais da mediunidade?
o esclarecimento do ser humano, demonstrar a continuidade da vida, desenvolver a sensibilidade psíquica e desenvolver o aspecto moral e espiritual. Essas são as principais finalidades. Não é a comunicação de espírito, não é provar que a mediunidade existe, não é tornar ninguém espírita, não é nada disso. Essas são as principais finalidades que nós temos, né, que a gente já conversou aqui bastante, com o objetivo da mediunidade. E, por fim, eu trouxe esse texto que está lá no livrinho de Adenauer, né, que eu achei bem interessante, que ele diz assim, ó, em seu mundo mental, ocorrem ideias e emoções que são originárias da dimensão espiritual. Então, no seu mundo mental, na sua cabecinha, que a mente não está na cabeça, né, gente? É figurativo, mas a gente entende. Quando a gente fala mente, a gente bota logo a mão na cabeça, né? Mas a mente está no perispírito. Acontecem, né, essas ideias e que são originárias da dimensão espiritual. Mas a gente acha que é nossa, né? Graças à mediunidade. É a mediunidade que permite isso. De que você é naturalmente portador. Disponha-se a estudar sobre a mediunidade a fim de aprender a discernir entre as ideias que pululam a sua mente, as que são originariamente suas e as que pertencem a pessoas desencarnadas. Essa distinção não só é útil para o seu processo de autoconhecimento, mas também serve para avaliar a qualidade das pessoas desencarnadas que inspiram seu modo de pensar e de agir. Sua disposição em exercitar a mediunidade deve corresponder ao seu desejo de transcendência e de busca pela autodeterminação. Então, o que Adenauer... Vamos trocar em miúdos, né? O que Adenauer... Ela quer um microfone ali, ó. O que Adenauer está querendo dizer aqui? Primeiro, o que eu estou falando desde o primeiro minuto de aula. A mediunidade está aí. A todo minuto, a todo momento, naturalmente, 24 horas por dia, nosso canal está aí aberto. Vai chegar aqui, ela depois quer também, viu, gente? Como que eu percebo o famoso é meu ou não é meu? Autoconhecimento, né? E esse também é o princípio da obsessão, né? Quando as pessoas me perguntam assim, como é que eu sei que eu estou obsediado? Se conhecendo. Você sabe o que é seu, o que não é seu, se você se conhece, né? Eu sei qual é o meu comportamento, eu sei quais são os meus pensamentos, eu sei quais são as minhas atitudes. Se eu estou fazendo algo que está diferente do que é meu, tanto positivamente quanto negativamente, não é meu. Certo? Vocês estão tão sérios, gente. Está todo mundo pensando, né? Então, isso é o princípio da mediunidade e isso é o princípio da obsessão, né? Então, é o que eu falei. Às vezes você dá um conselho e você fala, depois você mesmo pensa assim, nossa, realmente eu estava inspirada. Sei de onde que eu tirei tantas palavras, tantas coisas, né? Então, isso é um tipo de mediunidade, uma mediunidade de intuição, que é uma das faculdades que está lá da mediunidade de efeito inteligente. E Adenauer diz, como que eu vou saber? Se conhecendo, né? E também entendendo quem são as pessoas que estão te acessando. Né? Você está mais dando acesso, você está mais sendo acessada por pessoas bacanas, do bem, tranquilas, né? Que querem o seu bem, ou você está sendo mais acessada por pessoas que querem te prejudicar, que estão atrapalhando a sua vida, que estão te inspirando e intuindo a coisas não tão bacanas? Né? Então, se eu estou sendo acessada por pessoas dessa dimensão, dessa energia, melhor dizendo, eu preciso melhorar alguma coisa. Se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, eu preciso mudar o que eu estou emitindo. Certo? Quem aqui ia perguntar aqui alguma coisa? Aqui. Diga. Oi, boa noite, Luiz Paulo. São duas em uma. Uma questão é que quando elencou ali todos os tipos de mediunidade inteligente, a intuição apareceu e não a inspiração. E muitas vezes elas são tratadas como similares. Mas não são. Se fossem mediunidades, e a inspiração, pelo menos
já ouvi várias vezes a Adenauer falando que a inspiração seria uma espécie de animismo. Você, como você mesmo, não tendo a inspiração. É o contrário. E a intuição... Não, a intuição é meu. A inspiração vem de fora. Está ligado como intuição, como uma forma Sim, de mediunidade. E a outra questão, falando do tipo, da definição da mediunidade, eu confesso que eu tenho dificuldade em ver a psicometria atendendo aos requisitos, uma vez que é o médium com o objeto, não há a presença necessária do espírito para essa comunicação mente a mente ou sentimento a sentimento, e existe a psicometria, pelo menos já vi em alguns relatos, até com objetos de pessoas encarnadas, e você perceber ali, através da sua aliança, que ainda está encarnada, por exemplo, e perceber sentimentos e como as coisas ocorreram, eventos do passado. Então, onde é que está a outra dimensão? Onde é que está o espírito comunicante, ou que passa essa impressão, no caso da psicometria? Os sentimentos vêm da onde? Do físico ou do mental? Mental. Por isso que ela é considerada uma mediunidade de efeito inteligente, que é psíquico. Minha mente com uma mente que está emanando aquele tipo de sentimento. Né? Então, por exemplo, eu posso entrar aqui desse ambiente, aqui no salão, eu vou ter uma percepção de uma energia boa, eu vou ter percepção... E não significa que esteja algum espírito aqui, nesse momento. Né? Pode ser não. É a egrégora que é formada aqui, né, nos diversos trabalhos que a casa tem, nesse mesmo salão, né, tem curso, tem palestra, tem mediúnica, tem vários eventos que acontecem aqui. Então, eu posso entrar aqui e perceber esse sentimento, essa egrégora boa, essa energia boa, e não ter nenhum espírito aqui nesse momento. Né? É o sentimento que está impregnado neste local, assim como é o sentimento que está impregnado, ou as sensações, ou as imagens, que está impregnado naquele objeto, porque tudo é energia. Né? Mesmo os objetos físicos também são energia, condensada, mas são energia. Certo? Então, Kardec considerou de efeito inteligente porque é uma coisa que vem mente a mente, é percebido pelo seu perispírito. Lá nos primeiros slides, eu falei, a gente não precisa do corpo físico para ter essa percepção, a gente percebe tudo isso com o perispírito. Né? E a mente é um órgão do perispírito. Então, por isso, Kardec... Quer dizer, nessa época, Kardec não se falava em mente, porque ainda nem tinha a psicologia. Né? Mas se entendia sentimentos. Né? Então, por isso, é uma mediunidade de efeito inteligente. Se o sentimento vier de um objeto de um encarnado, por exemplo, você está falando de você captar uma sensação de um encarnado. Então, a mediunidade poderia se dar... É porque alguém fez essa pergunta, entre encarnados, e não só entre encarnados e desencarnados, nesse sentido do sentimento. A conexão, a comunicação entre os espíritos, certo? Foi isso que eu falei, que alguém perguntou aqui logo... Acho que foi Cíntia, não foi? Não, foi você que perguntou logo no início, entre encarnados, né? Então, quando existem dois espíritos envolvidos, certo? Mas pode ser um sentimento de um espírito que largou ali, como eu disse, alguns espíritos que trabalharam aqui numa atividade anterior a essa, deixaram o ambiente impregnado daquela energia, daquela afinidade, daquele sentimento, daquela vibração, e eles não estão mais aqui, né? Da mesma forma, os encarnados. Tá? Não é uma comunicação, uma conexão mente a mente naquele momento entre dois espíritos. Por isso que é considerado de efeito inteligente. Entendi? Mais ou menos, né? Sua cara não está de muito entendi, não. Ela aqui já tinha pedido. Eu preciso 2 minutos para entregar para a Marie, senão ela não me chama nunca mais. Vai, Cíntia, diga. Eu entendi por que você falou privilégio, porque a mediunidade, ao meu entender, não deixa de dar uns saltozinhos quânticos quando ela é algo esclarecedor. Sim. Ela tem essa questão assim de ser um privilégio, mas quando está diante dessa questão do livre-arbítrio, que você não quer fazer uso dela... Ela deixa de ser um privilégio, pode ser um incômodo. Mas eu entendi porque você falou. Um privilégio, porque esse veículo acelerado de autoconhecimento e autodeterminação
É um privilégio dentro de qualquer outra habilidade que você tenha ou de qualquer outra condição, né? Por exemplo, vamos levar para o material. Se eu tenho um poder aquisitivo muito bom, e nessa encarnação eu tenho um privilégio em relação a uma pessoa que é um morador de rua, né? Mas é uma coisa que é necessário para um, é necessário para outro dentro daquela encarnação. Mas numa próxima encarnação possa ser que eu não seja milionário nem rico. Exatamente. Mas essa habilidade que você explicou aí, eu vou levar para a próxima. Mas você pode usá-la ou não. Usá-la ou não. Ou seja, mas assim, não está atrelado a uma evolução, habilidade espiritual, então não está, né? Porque assim, eu vou dar um exemplo da minha família. Eu tenho uma irmã que a gente percebe isso. E não vou dizer que ela não tem uma habilidade moral, mas assim, comportamentos outros leva que tem uma certa, digamos assim, dicotomia, uma distorção entre eu tenho essa habilidade, não desenvolvo porque a outra habilidade não está desenvolvida, não sei. Ou ela tem, mas ela não quer trabalhar aquilo, entendeu? Não teve a percepção. Então, eu não sei, é confuso. Tipo assim, eu tenho que trabalhar minha habilidade da minha unidade nessa encarnação ou não? Ou não. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Você pode ser um médium ostensivo, mas essa encarnação eu escolhi não trabalhar a minha mediunidade. Né? Então, você tem que canalizar ela de uma outra forma. Né? Você pode canalizar a sua mediunidade de outras formas diferentes que não trabalhando dentro de uma casa espírita. Diga. Oi. Existem relatos de pessoas com mediunidade tão ostensiva e não conduzidas, não tratadas, não desenvolvidas, não bem canalizadas, que se confunda com questão de sofrimento mental? Que aí fica mais tempo conectada do que, digamos assim, entre os encarnados? Existem relatos nesse sentido? Mais de obsessão, né? Existem mais relatos de obsessão, ou seja, pessoas que têm esse acesso, né, que dão esse acesso, né, e às vezes são confundidos com doenças mentais, né? Hoje, acho que, graças a Deus, hoje em dia, muito menos, mas há uma época passada, os manicômios estavam assim, né, de pessoas que não tinham nenhum problema mental, né, nenhum problema psíquico, mas eram considerados loucos. Assim como a gente viu Joana d'Arc, que era considerada bruxa lá na Idade Média, né, muito recentemente, e até hoje, né, ainda tem pessoas que têm essa mediunidade ostensiva, que não reconhece isso, que não sabe que é isso, que não aceita que é isso, e é considerado um problema mental, é considerado louco, né? E, às vezes, por uma obsessão também. Certo? Mais alguém? Não? Então é isso, gente. Então, na próxima aula, na aula de médiuns, aí a pessoa que vai estar aqui, que não vou ser eu, vai falar para vocês sobre cada um desses tipos de mediunidades e de mediúnicas, né? Porque nós temos vários tipos de mediúnicas diferentes, com diferentes propósitos, né? Mediúnica de esclarecimento, mediúnica de desobsessão, mediúnica de cura. Então, na próxima aula de médiuns, vocês vão entender melhor cada uma dessas mediunidades, a psicometria, a psicofonia, como acontece cada uma delas. Ela ia perguntar? Não? Mas o objetivo principal é que a gente saia daqui hoje. Quem não acreditou, pelo menos comece a refletir sobre isso, né? Comece a perceber, a se perceber, como está escrito ali no slide de Adenauer, se perceber o que está acontecendo, né? O que vem, quem está me acessando, o que está acontecendo, como eu tenho me comportado, certo? E começar a entender isso como mediunidade, porque isso é normal para todos nós. Ok? Pronto, Marie, 3 minutos. Obrigada, gente, até a próxima.